E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guedes e olha só, no vídeo de hoje eu vou explicar para você o que é a ISO, né? Para você entender o que é a ISO, né? Como que nasceu isso aí, como que surgiu. E aqui na própria a gente fala tudo de uma maneira muito simples para você entender. Então solta a vinheta e vamos pro vídeo. Então vamos lá, todo mundo às vezes que pesquisa na internet ou tem ali contato com a ISO 9001, a ISO 14, a ISO 45, já fica um pouco confuso. Senão quando você passa na rodovia, vê aquela placa enorme numa empresa grande lá, empresa certificada ISO 9001. Até mesmo quando você pega um produto e vê naquele produto ali, empresa certificada ISO 9001 ou outras certificações da ISO 45, a 14, que são as mais comuns, e se pergunta o que é essa ISO. Então no vídeo de hoje a gente vai explicar para você de uma maneira simples para você entender. A ISO nada mais é do que uma organização não governamental que trabalha desenvolvendo normas para uso nosso, de um modo geral. Então a gente tem ISO para folha de sulfite, a gente tem ISO para produção de produtos em alumínio, a gente tem ISO para construção de microfones, a gente tem ISO para confecção de materiais como borracha, plástico, poliuretano e outros, vidro e por aí vai. A ISO nada mais é do que uma organização que vai criar normativas, vai criar requisitos, critérios para a produção de diversas coisas no mundo. Mas é impossível falar da ISO sem dizer como que ela nasceu. Então eu vou contar uma historinha para vocês. Para você que não sabe, a Segunda Guerra Mundial, o maior conflito que esse mundo já viu, foi algo assustador. E para você que não sabe também, ou até que desconfia, quem é a instituição que mais gosta de padronizar praticamente tudo? Sabe qual que é? É o Exército. Seja o Exército de qual país, lá existe padrão para tudo. Eu posso falar porque eu servi o Exército, fui cabo do Exército, e ó, é padrão de corte de cabelo, é padrão de vestimenta, é padrão de organização, até mesmo do seu cadarço, é padrão para tudo. Você tem um padrão para andar, você tem um padrão para se portar, um padrão para falar, é basicamente tudo controlado. Então você imagina que na Segunda Guerra Mundial, com a mobilização de diversas forças militares do mundo, e a mobilização de materiais, matéria-prima, equipamento, pessoas, logística, era absurda. E o exército, como um bom exército, tinha padrão para basicamente tudo. Tanto é que nós, os países aliados, fomos vencedores mediante essa quantidade de padrão. Mas aí acabou a Segunda Guerra, a gente fez aí os nazistas comerem grama por baixo, comer grama pela raiz, e aí acabou a Segunda Guerra. O que a gente vai fazer com esse monte de normas militares aí que foram tão úteis, né, para o esforço de guerra? Vamos fazer com que as empresas possam ser beneficiadas por essas normas. Então tiveram a ideia de juntar ali os pensadores da época e criar as primeiras normas a partir das normas militares. E para você que não sabe, muitos dos países que lutaram na Segunda Guerra tinham ali o que? Como alvo, como foco, a indústria, as fábricas. Então os nazistas e outros países que estiveram em conflito, quando sobrevoavam essas cidades, um dos primeiros focos ali sempre era a indústria, para diminuir o esforço de guerra. Então a gente tem a Segunda Guerra Mundial com os países praticamente todos destruídos. A gente vai fazer o quê? Pô, vamos pegar essas normas e fazer com que a gente fortaleça essas empresas, e aí a gente consegue um exemplo. Eu vou produzir essa caneta, mas eu não consigo produzir ela toda, eu consigo produzir uma parte dela. Então se eu mandar essa tampinha aqui para outro país produzir ela, eu preciso que ele produza esse material no meu padrão, para quando ela chegar eu poder encaixar. Então para isso a gente precisava ter uma norma para a caneta toda, para quem fosse produzir a parte aqui do recipiente, para quem fosse produzir aqui a ponta, para quem fosse produzir a tampinha. Então foram criadas essas normas militares a partir da ISO, essas normas para a indústria, a partir dessas normas militares. E aí nasceu em 1947 a ISO. A ISO não é uma organização que algum país controla, é uma organização não governamental. E ela é muito utilizada por diversos países do mundo para monitorar essas ações ali quanto a requisitos para produtos. Então com a ISO 9000 você consegue controlar. Outras ISOs, como a própria família 9000, aí no caso a ISO 9001, ela prevê processos de gestão da qualidade, mas não é a qualidade às vezes de um produto, sim a qualidade dos processos, para que os processos sejam controlados e o produto no final ele tenha uma qualidade
controlada, a empresa seja mais eficiente e mais eficaz. Então, com tudo isso aí, foi da forma que nasceu a ISO. A ISO 9001 nasceu após a Segunda Guerra, em 1947, a partir de normas militares, para que nós, como pessoas, como indústria, como processos, possamos ser mais eficientes e mais eficazes. Essa é a historinha aí. Então a ISO seria isso, esse manual de produção, esse manual para que a gente consiga ser mais eficiente, para que a gente consiga controlar os produtos e os requisitos de uma forma geral. Gostou desse conteúdo? Quer saber mais? Então se inscreve no nosso canal, dá um curtir aí. Não se esqueça de seguir a gente também nas outras redes sociais, no Instagram principalmente, vai aparecer aqui. Segue lá que a gente sempre tem um conteúdo bem simples, bem direto para você entender. E hoje a gente falou sobre a ISO aí de uma maneira bem tranquila. Você consegue contar essa história aí para todo mundo. E aí é isso daí, bichão. Então, eu sou o Guedes, fiquem na paz e até mais.